Está no ar o boletim com as informações do coronavírus, as últimas notícias de Farroupilha, da região do estado e também do Brasil. De acordo com dados divulgados ainda na tarde da sexta-feira em Farroupilha pela Secretaria Municipal de Saúde, o município continua com 11 casos confirmados até o presente momento de coronavírus, sendo 8 casos que tiveram a confirmação pelo Laboratório Central do Estado e 3 pacientes foram confirmados pela Covid-19 por meio dos testes rápidos aqui em Farroupilha. No entanto, a boa notícia é que dos 11 casos, 6 pacientes já adquiriram o status de recuperados pela infecção causada pelo coronavírus em Farroupilha. Nós estamos com 52 casos que foram descartados e um caso até o presente momento segue ainda sendo analisado, é um caso suspeito aqui no município de Farroupilha. Nós temos a distribuição dos infectados pelo coronavírus em Farroupilha. 5 pacientes estão na faixa etária entre 21 e 40 anos de idade. 4 pacientes na faixa entre 41 e 60 anos de idade e 2 pacientes, então, na faixa etária dos 61 até os 80 anos de idade. Vale ressaltar de que o município ainda tem tem testes rápidos aqui em Farroupilha, mas os testes rápidos são destinados àquelas pessoas que apresentam os sintomas gripais que podem ser causados pela Covid-19. E também são testes que estão à disposição para aquelas pessoas que trabalham sobretudo na área da saúde. Mas havendo sintomas, quem for até a UPA Coronavírus em Farroupilha pode ser testado então pela Covid-19. No município de Caxias do Sul, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, na tarde da sexta-feira, o município já tem 45 casos confirmados. É o município gaúcho com o maior número de casos de coronavírus depois da capital gaúcha, Porto Alegre. Em Caxias do Sul, 31 pacientes já são considerados recuperados. 21 pacientes estão aguardando o resultado dos exames e 286 casos foram confirmados de forma negativa, ou seja, descartados para a Covid-19. Ainda na cidade de Caxias do Sul, dos casos confirmados, 2 pacientes estão internados na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS. Um paciente está na enfermaria do Hospital da Unimed, um paciente se encontra na enfermaria do Hospital Geral e nós temos 9 pacientes que estão isolados em domicílio em Caxias do Sul. Vamos ao quadro de ocupação também das UTIs na cidade de Caxias do Sul, de acordo com dados da sexta-feira. Pelo SUS, Sistema Único de Saúde, as UTIs em Caxias do Sul, nós tínhamos 30 leitos ocupados até a tarde da sexta-feira, o que equivale a 88% dos leitos ocupados pelo SUS em Caxias do Sul. A grande concentração está no Hospital Pompeia, com 16 pacientes. É claro que tem muitos pacientes que não têm coronavírus ou não são suspeitos, mas que estão ocupando os leitos do SUS. Já na questão do quadro de leitos e ocupação de UTI pelos planos privados, nos hospitais privados, a situação é um pouco melhor. Também são 30 leitos que estão ocupados, a grande maioria são 12 casos no Hospital da Unimed Nordeste RS, 12 leitos ocupados, embora não todos pelo coronavírus. São 45% do total de leitos de UTI privados em Caxias do Sul que estão ocupados no presente momento. E pelo Brasil, muitos estados estão atingindo a totalidade de ocupação dos leitos do SUS, o que coloca a situação numa dificuldade muito grande, porque já não tem mais leitos disponíveis.
Agora participa conosco aqui do boletim do coronavírus da TV Serra Farroupilha, o pneumologista, o Dr. Luciano Gross, que também é diretor técnico do Fátima Saúde. O Dr. Luciano explica para nós o que é o coronavírus, o que é esse vírus que ataca sobretudo as vias aéreas, e ele também traz a informação de que a grande maioria das pessoas vai ser infectada pelo coronavírus, porém alguns nem terão sintomas, outros terão sintomas leves e outros terão sintomas até bem mais intensos. Então, o grande problema do coronavírus é que ele é um vírus que se multiplica rapidamente sem que a nossa população tenha nenhuma defesa contra ele até o momento. Essa é que é a parte preocupante. Então, a chance de alguém que entre em contato com esse vírus ficar contaminado é muito grande, porque não tem defesa ainda disseminada na população. E por isso se imagina que um número muito grande de pessoas vão ter que desenvolver imunidade, anticorpos contra essa doença. A maior parte das pessoas vai fazer formas leves, mas se estima aí um número de até 5% de casos graves em insuficiência ventilatória em UTI, que é o que nos preocupa, né? A gente tem uma capacidade instalada e a ideia, e esse é todo o conceito que está se trabalhando de reduzir a curva, a ideia é que isso ocorra num prazo um pouco mais lento para que não haja nenhum tipo de dificuldade de acesso a recursos, ao mesmo tempo assim, que tem iniciativas em todos os níveis, tanto de governo quanto de iniciativa privada e de operadoras, para aumentar a capacidade instalada diante de uma situação que talvez a gente precise, ou muito provavelmente a gente vai precisar de mais do que os recursos que nós temos disponíveis hoje. O vírus acaba se alojando dentro do próprio pulmão, é isso? O vírus é um vírus, o coronavírus é um vírus encapsulado que ele precisa entrar numa célula e ele usa da célula do ser humano para poder se multiplicar. O lugar de preferência desse vírus é a via respiratória, né? Então ele tem causado casos graves de dificuldade de oxigenação no pulmão. Sim, ele é um vírus que, para se proliferar, ele precisa estar dentro da célula. Ele é um material muito simples, né? Ele é um material genético envolvido por uma cápsula de uma glicoproteína e que tem um componente lipídico, e por isso que é tão importante lavar as mãos, porque quando a gente usa água e sabão, a gente consegue destruir essa barreira de gordura, inativando o vírus. Esse vírus tem uma peculiaridade comparado com outros vírus, que é ele resiste um tempo mais prolongado em superfícies imateriais, vidro, madeira. É mais longo, então. Ele fica mais tempo em superfície inanimada, em mesas, em cadeiras. Esse é um risco. Tanto que assim, a gente tem que estar atento a orientações do tipo higienizar calçados antes de entrar em casa, dar preferência a trocar de roupa. A própria roupa da gente pode estar sendo um contaminante para dentro de casa. Então, chegar da rua, se possível, tirar a roupa, higienizar, deixá-la um pouco fora, higienizar os sapatos. A parte boa, sempre tem uma parte boa, é que o vírus é facilmente inativado com água e sabão, quando a gente está falando das mãos, e para superfícies, álcool 70 e soluções de hipoclorito, né, tipo água sanitária, também parecem inativar rapidamente esse vírus. Certo. O vírus, doutor, ele acaba dentro do pulmão criando uma espécie de uma outra membrana, uma estrutura que acaba dificultando os alvéolos na troca da oxigenação. É por isso da falta de ar que alguns pacientes registram? Ele causa um processo inflamatório difuso no pulmão, né? Então é um tipo de pneumonia em que aquela parte do pulmão que está acometida não consegue fazer a troca de oxigênio e gás carbônico de forma apropriada. E como ele atua em vários sítios do pulmão, vários locais, dificilmente um paciente tem uma pneumonia localizada, são 4, 5, 10 locais diferentes com essa dificuldade ao mesmo tempo. Certo. E até o presente momento, nenhum medicamento confirmado para o tratamento de coronavírus. Apenas alguns experimentos sendo feitos. A doença é muito recente, né? A gente está falando de uma doença que até 31 de dezembro não se conhecia no mundo. Então, até as próprias testagens de remédios acabam tendo que ter alguns saltos aí de mecanismos de controle.
tem expectativas bem otimistas aí com o uso de alguns remédios e alguns estudos já surgindo, tanto de outros antivirais quanto de alguns remédios que se tem falado muito aí. Se ouviu falar muito da cloroquina a partir da manifestação do governo americano. Tem protocolos para uso, mas assim, infelizmente a gente ainda não teve grande capacidade de produzir dados cientificamente válidos, né? Porque tem que fazer um estudo com grupo controle, tem uma série de aspectos aí que dificultam nessa velocidade de doença. Participação do pneumologista Dr. Luciano Gross, trazendo informações técnicas para nós do que é o coronavírus ou a Covid-19. Uma outra informação importante aqui da região da Serra Gaúcha, na tarde da sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves confirmou a compra de 2.000 testes rápidos para a Covid-19. O objetivo da Prefeitura e da Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves é testar a população que tiver sintomas gripais no município. Então, 2.000 testes também para o município de Bento Gonçalves, adquiridos pela Prefeitura, um investimento que passa a casa de R$125 mil. No Rio Grande do Sul, o estado já passou a barreira, a marca de 30 mortes causadas pela Covid-19 e já são mais de 1.000 gaúchos infectados pelo vírus, então, no Rio Grande do Sul. Em termos de Brasil, nós estamos tendo nas últimas horas uma média que oscila entre 300 a 450 mortes ocorrendo a cada 24 horas. Vem crescendo o número de mortes aqui no Brasil. O país já passa de 53 mil casos infectados pela Covid-19. E para finalizarmos, pelo mundo, os Estados Unidos já contabilizam mais de 50 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. E lá nos Estados Unidos já são mais de 900 mil americanos contagiados, infectados pela Covid-19. São as informações aqui no nosso Boletim do Coronavírus, da redação da TV Serra Farroupilha, Leandro Adamati.